Fala, meus amigos. Então, conforme eu disse no último vídeo, eu ia entelar toda a parte branca aqui, que vai aqui no quadriculado, né? E ia voltar aqui para mostrar como é que ficou. Então eu fiz essa parte, fiz essa não, porque vai ser azul, né? Fiz essa e fiz essa. Então agora falta o azul aqui, aqui, enfim, toda a parte que está no Depron, né, vai ser azul agora. Aí a gente fecha o quadriculado, tá? Deixa eu dar um detalhe aqui de como que eu fiz então essa parte aqui mais uma vez. Eu peguei essa peça aqui, ó, coloquei aqui, você quer o vinil, né, aquele rolo de vinil, coloquei a fuselagem aqui, aí tava ao contrário, né? Aí eu marquei aqui na linha de dentro a medida certinha da fuselagem. Aí depois eu joguei 5 mm para fora, tá? Joguei aqui, aqui não, porque aqui morreu a zero aqui em cima do azul, né? Então eu joguei 5 mm aqui nessa parte, joguei 5 mm aqui, aqui e nessa parte aqui. Então ele veio aqui assim, aí ele ficou aqui, ó. Ficou aqui os 5 mm vindo para cá. Agora vem com o azul aqui da metade da fuselagem e fecha a zero aqui, sem vir para cá, né? Aí pegou vinil com vinil aqui. Mesma coisa aqui, o branco ele invadiu 5 mm para cá. Agora eu venho com o azul aqui do meio e morro com ele a zero aqui. Aqui eu venho com ele todo azul, que obviamente eu vou usar essa parte aqui, né, esse molde aqui. Só que nesse caso, eu não vou usar os 5 mm, tá? Porque já tem aqui e aqui, né? Ele vai ter que morrer o azul a zero aqui, né? Então eu vou recortar esses excessos que eu fiz de 5 mm. Vou pegar um molde desse no azul e vou cortar e vou fazer aquele mesmo esquema aqui. Prende um lado, encaixa tudo certinho, aí levanta, puxa o papel, tira o papel, né? E aí você vem e coloca o azul. Teve um amigo aqui no WhatsApp que me perguntou o porquê que eu falo para não rasgar o papel, né? Por que eu falo para cortar o papel e não rasgar? Porque, meus amigos, se você cortar esse papel aqui, ó, se você cortar ele sai certinho, né? Se você rasgar ele vai perder esse brilho aqui, sabe? Então ele vai ficar uma parte rasgada, toda cheia de papelzinho, sabe? Quando você rasga o papel. Aí no caso, se você rasgar aqui na emenda e a hora que você vir aqui, o vinil vai grudar tudo naquele papelzinho que fica quando você rasga, sabe? Por isso que eu falei que é para não rasgar, sempre cortar, tá? Senão vai dar problema. Já aconteceu comigo já e quando eu aprendi que não era para fazer isso, né, eu perdi uma parte, uma peça, tive que fazer de novo. Mas isso aí já faz muito tempo, já foi lá atrás. Então é isso, agora eu vou recortar isso aqui no azul, vou fazer todas as partes de azul aqui, e já ver se eu faço já os adesivos da Red Bull, e já vamos aplicar já em sequência, tá bom? Já volto então. Voltando aqui, apliquei o azul em todas as partes, fechando o quadriculado da fuselagem, né? Ficou assim. A parte de baixo ficou assim. Aqui, pessoal, acabei entelando esqueci de filmar, acabei entelando aqui a tampa da bateria, esqueci de filmar. Mas eu posso depois pegar uma tampa e entelar rapidinho, só para ficar o manual completo, né? Mas é facinho, é só escolher a cor que você quer e colocar aqui, excedendo aqui uns 7 mm mais ou menos, e vir dobrando daquele jeito, né? Eu fiz desse jeito aqui assim, ó. Por que na verdade, essa tampa eu queria fazer ela transparente, tá? Eu tenho aí o BOP, eu tenho monocoat, China Coat transparente. Eu queria fazer ela transparente para ficar aparecendo, né, os hexágonos aqui, que eu acho um desenho bem bonito. Mas para acompanhar aqui, para ter uma visualização do alto de toda a frente amarela aqui, né, eu decidi fazer o preenchimento do amarelo aqui para ficar isso aqui aparecendo no alto, né, que eu acho que fica bem bonito, o amarelo fica bem destacado. E aqui a continuação também do branco e azul, certo? Então é isso, mas depois a gente entela uma outra tampa só para completar o manual. Aqui, como eu disse, eu deixei, né,
vou deixar todos os que eu montar assim, eu vou deixar 2 furos aqui pelo menos. 2 tá bom, não mais que isso. Para aquela tal famosa passagem, entrada do ar, né? Porque aqui nós temos aqui esses 2 buracos aqui, mais esse aqui do fio, né? Então são 5 buracos de entrada de ar ao todo, né? E aqui atrás, depois eu vou recortar aqui, nós temos aqueles 3 furos de saída, né? As cavernas são todas vazadas, tudo, então a ideia é que o ar, teoricamente, né? Não sei na prática, a ideia é que o ar entre aqui, refrigere o S, que é a bateria, passe pelas cavernas aqui, né? E saia aqui, tá? Para ter algum tipo de ventilação interna, né? Melhor do que deixar a eletrônica esquentando, sem nenhuma chance de refrigerar, né? Então é isso, ficou assim. Também fiz o adesivo já. Vamos aplicar o adesivo já aqui na lateral, para finalizar essa parte de adesivo aqui na fuselagem. Eu fiz umas marcações aqui, acho que não dá pra ver, né? Mas eu já fiz umas marcações aqui para onde colocar ele. E eu vou colocar ele agora. Então eu fiz os adesivos aqui, tirar rapidinho aqui. Então, retornando ele aqui com todo ele destacado aqui, tirado o papel, né? Agora eu vou tentar posicionar aqui. Uma posição meio difícil para mim. Eu vou ter que ficar por cima aqui para ver, senão vai ficar torto. Deixa eu ver se eu posiciono aqui por cima, peraí. Aí, acho que foi, vamos ver. Tirar devagarzinho para não soltar o branco, né? Aí, ficou assim. Ficou desse jeitinho aqui. Agora depois eu venho com um ferrinho aqui bem, né? Devagarzinho aqui, para não forçar nada aqui e tal. Aí ficou assim a fuselagem, praticamente pronto. Desse outro lado aqui eu já tinha feito, para economizar também vídeo, né? Para não gastar o tempo de vocês aí. Então do lado azul eu coloquei o fundo branco, né? Como é no original. Aqui a borda toda branca também, onde tem um amarelo. Aqui também. E aqui não precisou, né? Porque ele já é branco, né? Então tá concluída essa parte depois de muito trabalho, né? Se você tivesse feito um grafismo mais simples, não teria todo esse trabalho, tá? É que eu quis aqui demonstrar o que dá para fazer, as possibilidades que a gente tem de fazer, né? Mas um grafismo simples, com certeza ia ser muito mais rápido. Vamos agora partir para colocar o painel aqui, ó. Vamos colocar o painelzinho. Vou colocar aqui o vidro para a gente ver aqui, né? Delinear aqui. Por quê? Deixa eu pegar o protótipo número 2 ali. Então, estamos aqui com o número 2, né? E eu tenho o costume de todo o painel que eu faço, tá? Até para dar um destaque, né? Dar uma diferenciada, tentar imitar um pouco o avião mesmo, né? Fazer a parte de dentro, assim, do painel preto fosco, né? No caso. Aí dá uma diferenciada, entendeu? Imagine se isso aqui tivesse tudo azul até lá dentro. Ficar um pouco, ao meu ver, assim, um pouco estranho, né? Então eu gosto de fazer essa parte de dentro aqui, né? Fica bonito? Fica, mas requer, né, para variar, um trabalho, né? Mas tudo bem, vou demonstrar para vocês como é que faz aqui, né, naquele lá. E vamos ver a sequência do vídeo então. Vamos fazer então a instalação do painel. Ele nada mais é do que uma folha de papel impresso, certo? Onde nós vamos encapar ele. Vamos entelar o painel, né?
No caso aqui eu vou entelar com durex transparente. Destaquei um pedaço aqui, ó, e já vou entelar ele aqui antes de fazer o recorte. Posiciona direitinho aqui, estica ele para não colar amassado. Centraliza bem. Colado, entelado, né? Vou recortar ele agora e já retorno. Bom, recortei ele aqui, ficou assim, tá? E agora nós vamos colar ele com cola PVA. Não vamos passar cola aqui, tá? Se você passar cola aqui, ele vai dobrar, ele tende a dobrar e aí fica difícil de encaixar lá. Vamos passar cola lá, direto. Passo um tanto ali mais ou menos no centro, mais ou menos assim, dá uma esparramada, sujar o dedo. Tem que ser rápido porque a cola seca rápido, tá? Se tiver um cotonete aí, ó, passar no cantinho lá também é bom. Passar nos cantinhos aqui, ó, pra cola pegar bem. E já vamos com ele colando. Vai com ele até o encaixe dele lá embaixo, né? Ele tem que ficar rente lá embaixo com o começo do compensado. Encaixou lá. Encaixou nas beiradas aqui. Fica bem rente aqui a medida com ele cortado. Confere que não esteja nada torto, que ele está alinhado na parte de baixo lá. E é isso, está instalado. Agora vamos fazer a parte da borda preta aqui que eu comentei. Essa borda preta, pessoal, é opcional, tá? Não é necessário fazer, não é obrigatório fazer, é opcional. Eu vou fazer mais para demonstrar, e porque eu gosto também de ficar aqui preto, né? Mas é opcional, tá bom? Então, um pouco a gente retorna aí. Então, pessoal, eu tinha comentado que iríamos fazer aquela parte do interior da cabine ali, né? A parte preta ali em cima do painel. Mas eu estive pensando bem, vamos deixar essa parte para o final mesmo, porque se fizer agora, vai induzir muita gente a fazer já e colocar o para-brisa ali, né? E é uma peça muito, como eu disse no começo, é uma peça muito frágil, muito delicada ali, né? Que pode amassar, riscar, tudo tal. E como a gente ainda como nós ainda vamos manusear bastante ali, né? A fuselagem, vamos colocar os trem de pouso e mais uma coisa ali, instalar a eletrônica, tudo. Então vamos deixar essa parte do para-brisa para o final. Praticamente a última peça a ser colocada, ele, né? Então, aí quem quiser colocar a parte preta, avança até lá depois, né? Ver como é que faz e depois volta para esse ponto do vídeo, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer aqui agora o leme profundor. E também vamos mexer na asa. E o outro motivo também que eu tinha falado, que eu estava esquecendo, é que o pessoal está me cobrando muito aí para lançar logo esse kit, né? Graças a Deus aí tem bastante pessoas interessadas e tal. E então vamos acelerar logo essa parte também, porque eu posso até lançar, mas eu tenho que ter uma boa parte do manual pronta, né? Porque não adianta eu vender e depois a pessoa ficar mandando mensagem, e agora, como é que faz essa parte aqui e tal? E eu não estar com o manual ou concluído ou pelo menos bem avançado, certo? Então vamos lá, vamos fazer a parte aqui do leme, vamos dar início aqui agora. Como são partes aqui do leme, da asa, que a gente tem, que nós temos que cortar, colar a peça, tudo, escolar a vareta, esperar secar tudo, né?
Então vamos fazendo essas partes aqui, vamos tentar dar uma acelerada aqui, tá? Então é o seguinte, aqui ó, rapidinho. Se você for usar uma motorização aí, tipo 2212 e tal, né, um 2830, uma eletrônica leve, né, para estilo treinador mesmo, eu recomendo colocar pelo menos uma vareta de reforço aqui, tá? Pelo menos uma. Nem tanto para ele dar flutter, né? Flutter é aquela oscilação que dá, né, quando o aeromodelo está em alta velocidade, hein? Ele não é o caso desse avião aqui, que é um avião treinador, né? Não vai ter problema disso, né? Não vai ter problema com isso. Mas em si, com relação a manuseio, por exemplo, você vai tirar uma fuselagem dessa de um carro, aí você bate isso aqui na porta, você não tem uma vareta aqui protegendo, ela vai quebrar, entendeu? Então, para manuseio, assim, para transporte, vamos colocar pelo menos uma vareta aqui. Se for o 2812, o 2212 ou o 2830, tá? Se você for resolver usar o 2836, né? Aí já recomendo você colocar duas varetas. Ah, mas por que duas varetas no 2836? Porque o 2836 é um motor mais pesado, né? Provavelmente você vai voar com uma bateria 3S 2200 no 2836, né? Se bem que dá para voar também com 1500 e 1800 3S, né? Sempre 3S. Só que com o 2836 e uma bateria de 2200, vai ter mais peso na frente. Então a gente precisa ter peso atrás também para compensar, para balancear ali o CG do avião, sabe? Então é importante você, se for usar 2836, coloca duas varetas aqui. Eu vou sair de 2212, eu vou voar o meu com 2212, esse aqui, né, com 2212. Só que eu pretendo mais para frente aí, né, colocar um 2836 para, né, fazer aquele voozinho mais, né, dando mais uma, como é que eu posso dizer, assim, forçar um pouquinho mais, né, brincar um pouquinho mais, vertical mais, assim, mais longo, né, aquelas manobras e tal. Então é isso, eu vou colocar dois aqui, mas se você for colocar o 22, duas varetas aqui, se você colocar o 2212, você pode colocar uma só, tá bom? E como que nós vamos fazer isso? Eu vou pegar a régua aqui, ó, vou aproveitar aqui a pontinha do corte aqui para ficar paralela, né? Vou colocar em cima dele aqui, ó, de um lado e do outro aqui. Aí você faz isso aí, mesma coisa com a sua régua aí. Ou então você procura, né? Traça uma medida aqui, aqui, aqui e traça uma reta aqui para nós fazermos o corte para encaixar a vareta, né? Então eu encaixei aqui, coloquei aqui na posição a vareta. Agora eu vou pegar o estilete, né? E assim, eu vou calcular aqui na força aqui, né? Porque o Depron tem 5 milímetros. Eu vou assim calcular aqui por um pouco de experiência já que eu tenho, em cortar uns 2,5, entendeu? Por quê? Porque a vareta ela tem 1,8 de espessura. Então eu cortando com 2 a 2,5, ela já vai ficar para dentro, né, do Depron, certo? Porque a vareta não pode ficar evidentemente para fora aqui, né? Senão vai ficar um calombo aqui, né? Então ela tem que ficar dentro do Depron, tá? Então eu vou pôr uma certa força que eu já tenho um pouco de experiência aqui e tentar cortar com 2,5. Se você não tiver nenhuma experiência tal, não tiver, né, noção nenhuma, o que você pode fazer? Você pode pegar uma fita crepe, né? Pega uma fita crepe, você marca aqui 2,5 milímetros, põe aqui na pontinha, né? Tipo assim, ó. Aí você corta a fita aqui. Aí você vai olhando, você encaixa ele ali, né? Encaixa ele lá, ó, tá vendo? Encaixa lá e você afunda até os 2,5 ali da coisa e vem cortando, entendeu? Eu já tenho um pouquinho de experiência, eu não vou fazer isso, mas caso você não sinta confiança, você faça desse jeito aí, certo? Então vamos lá, vou cortar aqui, ó. Não vou cortar da ponta lá, vou cortar um pouco para dentro aqui, tá? Um pouco para dentro. E vou vir cortando aqui, ó. Às vezes vai ficar um pouquinho menos, né? Aí nós vamos ter que alargar aqui mesmo esse rasgo, né? Para encaixar a vareta. Então ficou assim, né? Ficou só o corte do estilete. Agora, o certo seria você ter umas chavinhas dessa aqui, ó, para você ir alargando, sabe? Você vai passando e você vai alargando. Como a maioria das pessoas, né, muitas delas não vão ter umas chavinhas dessa, eu não vou usar agora aqui também. Eu vou usar uma peça que já vem no próprio kit, né? Que é o arame. É o arame que vai fazer depois ligar as duas partes móveis do profundor, tá? Vamos usar ele mesmo.
E esse arame aqui, quase a totalidade dele, eu corto ali, né, e quebro na máquina, e ele fica um pouco áspero, sabe? Às vezes fica muito áspero. Então, se o seu tiver muito áspero, enroscando muito, aí vai ser prejudicial, né? Aí você pega uma lixa assim, ó, dá uma lixadinha para tirar um pouco da... Vai virando assim, ó, para tirar um pouco da raspidez dele aqui, né? Enfim, do enrosco que ele vai ter aqui na ponta. Então tá, tô aqui com o meu aqui já no ponto. Agora eu vou olhar direitinho aqui, ó, contra a luz para ver onde que tá o rasgo. Aqui, ó. E vou vir devagar com ele, afundando o corte que eu fiz ali, tá? Vai devagar para procurar não sair, né? Para não tirar fora do corte da lâmina, né? Do estilete que você fez, tá? Vai na manha aqui, vai seguindo. Esse vai ser o primeiro alargamento que nós vamos fazer aqui. Aí. Já deu uma largada, ficou retinho, entendeu? Não saiu fora. Agora nós vamos de novo, só que agora com um pouquinho mais de força. Eu já percebi que eu cortei um pouquinho raso, entendeu? Falei que sabia, mas eu já cortei errado. Devia ter cortado um pouquinho mais fundo. Mas isso é bom que você vai indo devagarzinho, entendeu? É melhor do que cortar muito também, né? Ó, agora já vou dar mais uma afundada e vou sentindo que ele já está mais pro meio do Depron, entendeu? E tá longe ainda, né? Do outro lado lá, que vai ser a parte de cima, que não vai poder aparecer nada de defeito lá, né? Estamos trabalhando aqui na parte de baixo do Depron, tá? Lá em cima temos que fazer o possível e impossível para não machucar, né? Continuar lisinho assim para a hora que a gente entelar tudo ficar bonito. Então aqui já deu uma boa afundada, certo? Vou dar uma verificada como é que tá já. Estou com uma vareta aqui com a ponta horrível. Vou dar uma arrumadinha nela aqui. Deixa de um lado, vira de um lado, vira do outro, como nós fizemos lá atrás, né? Aí eu já vou testar aqui como é que tá, ó. Ó, já ficou bom já. Quer ver? Olha lá. Ela já tá toda colocada dentro do Depron, né? Passou longe aqui ainda, ó. Mas eu ainda vou dar só mais uma largadinha. Só para garantir que ele não vai ficar querendo pular fora na hora que colar e ficar secando, né? Não vou afundar muito, só vou passar com ela agora assim, com arame agora assim, um pouquinho de lado, bem pouquinho mesmo, só pra gente dar uma largada, entendeu? Ele já tá lá dentro já, e eu só tô fazendo um pouquinho força de lado aqui pra ele dar uma largadinha maior no veio aqui, né? Mas bem pouquinho mesmo, se você fizer muito ele vai querer pular fora, só pra largar mesmo. Se você errar e pular pro lado, não tem problema, tá? É a parte de baixo, não aparece, não é o fim do mundo não. Vai, continua de boa aí que tranquilo. Aí eu vou testar de novo. Vou conferir aqui se eu apertando ele vai ficar lá dentro. Ah, ficou, ó, perfeito. Ele tá entrando até um pouquinho apertado. Olha lá, entrou um pouquinho apertado. Se ele entrar um pouquinho apertado como está aqui, tá bom. Se ele entrar muito apertado, você alarga um pouquinho mais, tá? Tô achando que está um pouquinho apertado ainda. Dá mais uma passada aqui. Agora, se você tiver também uma ferramenta dessa aqui, ó, que pode passar e já alargar um pouco mais, também é interessante você passar e alargar um pouquinho mais, entendeu? Aí ele já fica mais... a vareta fica mais tranquila lá dentro. Beleza, aqui já ficou bom pra mim. O que eu vou fazer agora? Que eu vou recortar aqui, ó, a vareta do tamanho desse rasgo que eu já fiz. Dá uma acertada na ponta.
E aí ela está pronta para ser colada. Vou dar um corte no vídeo, vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui e retorno, tá? Repito, se você for usar o 2212, uma só já tá bom, tá? Não precisa mais que isso. Então, fiz os veios aqui, né? Os dois veios aqui, ó. Já cortei as varetas, já acertei as pontas delas. Aproveitei e já fiz aqui também no leme profundor, que é o mesmo processo, né? Só que aqui, eu recomendo fortemente fazer dos dois lados, tá? Por quê? Porque essa aqui é a única parte que segura o leme nessa posição aqui na fuselagem, certo? No protótipo eu coloquei de um lado só. E eu senti que depois de um tempo ele tendeu a ficar um pouquinho mole, tá? Nada que incomode, não vai sair nada, tá? A vareta vem desde aqui de baixo até aqui em cima, né? Mas eu senti que ele ficou um pouquinho mole, né? Depois de um tempo. Então, para nós evitarmos isso, né? Melhorarmos aqui, também trazer um pouco de peso para trás do aeromodelo, que é bom, tá? É bom. O avião, ele tem que ter um pouco de peso atrás também para equilibrar, né? Porque tem muito peso lá na frente. Então tem uma relação 3:1. Então depende muito. Você tem que trazer peso para trás também. E mais uma. Aí você vai falar, mas uma varetinha não faz nada. Faz sim, porque tem a vareta, tem a cola, né? A distância que ela está do centro de gravidade está bem mais para trás. Então qualquer grama aqui compensa muito do que o peso que tem na frente. Enfim, vamos colocar dois desse lado aqui, tá bom? Vamos colar aqui então. Vou usar. Eu sempre uso, tá? Sempre uso nas minhas colagens de vareta cola PVA, tipo Cascorês ou da marca Cascorês, que é a melhor, tá? Aqui tá no outro tubinho, porque eu usei para deixar no bico, né? Mas aqui dentro tem uma cola branca Cascorês, tá bom? Então eu vou passar a cola aqui já. Eu vou dar uns cortezinhos no vídeo aí para ir adiantando, tá? Porque tá ficando muito longo esse manual, né? Corta um pouquinho também. Olha aí, ó, passei aqui a cola num lado, né? A cola praticamente ficou toda dentro do rasgo. E agora eu vou vir com a vareta, colocar. A cola vai sair um pouco para fora. Vem com uma chave aqui que coloca para dentro, né? Não precisa forçar muito. Se ela estiver muito dura de entrar é porque você não alargou bastante, tá? Ela ficou toda para dentro, certo? Vou dar um corte, vou fazer isso aqui do mesmo lado aqui. Coloquei a outra vareta aqui, ó. Ficou um pouquinho de excesso aqui. Acho que só aqui. Vou passar um paninho para dar uma limpada, tirar o excesso. E aqui agora, pessoal, não tem mais o que fazer aqui agora, tem que esperar secar, tá? Vamos colocar para secar numa superfície plana. Coloca uns pezinhos em cima para ela não secar torta, né? Torta de assim. E vamos trabalhar em outras partes aí do aeromodelo, tipo o leme e as asas, certo? Vou colocar para secar ali então. E vou colocar dois pezinhos em cima ali para garantir que não vai secar torto. E agora vamos trabalhar no leme. O leme, pessoal, só mostrando mais detalhes, eu fiz o corte não rente um com o outro, porque senão não ia na cabeça, certo? Então eu coloquei um aqui, ó, e o outro aqui, tá? Subindo paralelo. E eu não precisei fazer tão grande, né? Porque eu quero o reforço nessa parte aqui, tá? Nessa parte aqui. Então sim, eu fiz até aqui em cima para nós fazer o reforço da peça, né? Aquele negócio que eu falei de bater aqui e quebrar. Então que vem até aqui em cima protegendo. Só não vai proteger mesmo essa pontinha aqui, né? Mas até aí
Vamos ter cuidado. E o outro de baixo aqui, menor, só para termos um reforço estrutural nesse sentido aqui, nessa base aqui, certo? Então agora eu vou passar a cola dos dois e vou retornar aqui já. Encaixando a vareta maior aqui. Encaixou. Limpar o excesso. Do outro lado eu já fiz já. E também agora vamos deixar essa peça secando. Pessoal, que já é tarde para mim, tá? Já tá de noite aqui. Eu vou parar já já. Então eu vou deixar isso aqui secando a noite toda, tá? É fundamental que isso aqui seque bem para depois a gente manusear já com as varetas secas, para não acontecer de entortar, né? Principalmente o profundor ali. Vou colocar ali também, vou colocar um pezinho em cima. Certo, agora vamos mexer na vareta, na asa. Vamos iniciar a mexer na asa, começando por essas duas partes aqui, certo? Então, a asa, ela não tem diedro nessas duas junções aqui, tá? É reto. Para o pessoal que não sabe, o iniciante que não sabe o que é diedro, diedro é isso aqui, ó. Olhando a asa de frente, quando a asa ela tem um diedro assim, ó. Faz um V, entendeu? Tem asa reta, né? E tem asa com diedro. A nossa é com diedro bem pequeno, tá? Mínimo, mas tem, certo? Então, no centro só que tem um diedro, que tem um ângulo, certo? Aqui nessas duas junções aqui não tem, é reto, é para colar reto, certo? Então vamos iniciar a colagem aqui, vou colar com cola de isopor. Se você tiver um tempo aí e tal, tiver de boa, aí você pode colar naquele efeito cola de contato, né? Passa um pouco numa parte, um pouco na outra, espera uns 4 minutos e junta as partes. Eu vou fazer aqui, até para demonstrar, vou juntar as partes aqui e vou esperar um pouquinho, vamos fazer na outra parte ali, a gente espera um pouco essa. Então vou passar um pouquinho aqui, ó. Não passa aqui, tá? Porque essa parte aqui vai ter que ser móvel, né? O aileron. Então aqui é uma parte fixa, né? Então nessa parte não passa cola. Passa só nessa parte aqui. Passei uma quantidade aqui, vou esparramar um pouco com o dedo aqui. Acho que eu passei pouco, vou passar um pouquinho mais. Passa muita cola não também, tá? Porque senão muita cola demora muito para secar. E pouca seca muito rápido, né? Então tem que ser aquela quantidade razoável. Aqui vamos também passar. Desconta essa parte aqui, né? Então é daqui para frente. A quantidade aí, ó. Vamos esparramar também, para ficar uniforme a cola nas duas partes. Vamos deixar ela secando um pouco ali. Enquanto isso eu vou fazer a outra parte aqui. Dá um corte aqui e já volto. Aí, passei a cola aqui também. Agora vamos encostar um pouquinho esse aqui de lado. Vamos vir com esse aqui, que já está mais ou menos uns 3 minutos aqui, quase 4. Vamos juntar aqui as partes. Já vamos ver como é que funciona o esquema de colar cola de contato. Vamos ver se funciona. Não funciona. Ainda está um pouco úmido. Mas de boa, pelo menos agora já está unindo bem. É só colocar uma crepe aqui e esperar agora que vai
Já deu certo já. Se tivesse esperado mais uns 2 minutos, ela já ia unir bem já. Mas aí também, se você espera um pouco mais, ela seca a cola e já não cola mais. Então fica naquele meio termo, né? Então eu vou fazer aquele mesmo esquema aqui, ó. Prende de um lado, encosta ela, segura aqui. Peço a fita crepe colar as duas bem, forçando uma na outra. Mesma coisa aqui. É isso. Vamos prender aqui também do outro lado. Pode ser uma só. Pronto, ela tem que ficar retinha, certo? Vamos deixar agora secando essa peça também bastante numa superfície plana, vou colocar lá no canto da bancada. Vamos ver com essa aqui agora também. É assim mesmo. Essa peça já está bem seca, hein? Vamos ver. Ó, essa já está segurando mais, tá vendo? Funciona, tem que esperar o tempo certo. Ter o tempo certo da cola, que ver a quantidade que você passa, a marca da cola, a temperatura que está o dia que você está mexendo aí, uma série de fatores, né? Mas se funciona, funciona. Mesmo assim, por desencargo de consciência, vamos deixar aqui uma fitinha aqui. E agora vamos deixar elas repousando aqui, secando um pouco. Bom, passado aqui uns 20 minutos, mais ou menos, vamos juntar essas partes centrais aqui agora, certo? Antes disso, vamos marcar aqui, vamos pegar essa pecinha aqui, tá? A vez dessa peça agora aqui. Tem uns furinhos para baixo aqui, ó. Os furinhos vão ficar para baixo aqui da asa, tá? Vamos marcar ela aqui. O centro do furo aqui, ó. Vamos marcar um risco aqui. E a mesma coisa do outro lado. E aqui, vamos marcar aqui pode ser manual mesmo aqui, ó, sentido aqui o final da asa. Vamos traçar um risco aqui e na outra também. Pode ser mais ou menos. Por que disso, pessoal? Porque vamos evitar de passar cola nesse ponto aí, justamente nesse ponto, porque a vareta depois ela vai entrar por intermédio desse furo aqui, né? Nós vamos inserir ela aqui, e se tiver a cola no centro aqui, sempre o pino tende a entrar ou de assim, né? Ou de assim, ou de assim, porque ele enfrenta a resistência da cola, né? Então vamos evitar de passar cola nesse espaço aqui, para o pino não ter problema de entrar torto na hora que vamos encaixar ele lá, certo? Então vamos passar uma cola aqui já. Tem gente que cola o centro da asa com cola epóxi, tá? Eu não condeno não, se quiser colar aí também, mais certeza, mais rápido também, né? Se a sua cola for rápida, né? Só não passa aqui, tá?
Aqui com a cola epóxi aqui vai ficar pior ainda. Então vamos passar aqui em cima, até aqui embaixo. Tentar esparramar aqui, mas não passando em cima da caneta ali, né? Vou passar aqui, só um pouquinho mais. Vou fazer a mesma coisa aqui. Agora de novo aquele dilema, né? Ou coça na hora e coloca a fita crepe ou espera mais um tempo. Antes da gente juntar as partes aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos passar cola aqui desse lado, ó, que vai ajudar já a dar o ângulo do dedo certo essa peça aqui. Vamos passar cola desse lado aqui. Aqui também. Lembrando que os furinhos aqui para baixo, tá? Os furinhos aqui para baixo. Vamos passar aqui também toda essa parte aqui. Aqui também. E vamos juntar as partes aqui. E vamos juntar aqui também. Aqui já vai vir chegando o ângulo certo já. Porque o compensado ele tem um ângulo cortado certo já. Então agora vamos colocar uma crepe aqui. Cortar um pedaço grande aqui, ó. Melhor, vamos colar aqui primeiro. Colar aqui. Segura ela aqui. Encosta aqui. Agora vamos levantar ela aqui, ó. Agora sim vamos cortar um pedaço grande. Vamos posicionar aqui. Vê aqui, ó, que tá bem no centro aqui, ó. Não fique nem para cima nem para baixo. Vamos com força aqui prender a crepe aqui. Isso é bom que já vai prender no ângulo certo do dedo já. Outro aqui. Colar mais uma aqui. Só que aqui, ó, agora já tá com o ângulo, tá vendo? E o ângulo aqui, eu vou falar pra vocês que é... Deixa eu medir aqui quanto que tá. Vocês fazer mais ou menos igual aí. Ó, essa reguinha minha aqui, ela começa em 0 aqui, tá? Começa no 0 aqui. Na parte de cima aqui, ó, 4,5, tá? A régua começando do 0. Observe se a sua régua começa do 0, porque a minha tá cortada aqui, eu começando do 0, tá? Geralmente as réguas, as outras, tem um espaço aqui ainda, né? 4,5 certinho de altura aqui. Esse é o ponto exato do diedro aqui, ó. Então agora
Para secar, ficar secando, vamos colocar alguma coisa embaixo que ela pare aqui, fique reto aqui, ó, daqui da metade para cá, ela fique reta na mesa. Vamos até colocar um peso aqui. E daqui para cá ela fique com 4,5 secando aqui. Um pouquinho mais. Chegar um pouquinho mais para cá. Aí 4,5. Certo, agora ela vai secar assim, ó. Tá? Não deixa ficar flambado aqui, isso aqui tem que estar reto, tá? Essa parte daqui para lá tem que ficar reta. E aqui tem que ficar com 4,5 de altura. Aproximadamente, 4, vai, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas média é 4,5. Certo? Bom, passado então mais um tempinho aqui, uns 15, 20 minutos. Agora sim vamos colar as varetas na parte superior e inferior para deixar a noite toda secando, certo? Eu já recortei aqui, ó, o tamanho certo de cima e da de baixo. Vamos fazer isso agora. Vou passar cola aqui nela aqui então. Então ela tem o veio aqui, né? Tem todo o veio aqui de uma ponta a outra, em cima e embaixo. Nós vamos passar cola agora nesse veio aqui, certo? Cola cascorês, né? Ah, sim, aqui tá a fita tá passando aqui, né, onde vai ficar passar a vareta. Então eu vou tirar ela aqui. Certifique-se aí se a sua já secou essa parte aqui, tá? A minha já tá seca aqui já. Vou tirar a parte de baixo também. Não tudo, tá? Só um pedaço para poder passar as varetas no veio. E agora sim vamos passar a cola. É importante que você arrume um tubinho assim, ó. Coloque com essa pontinha, com uma pontinha assim, para poder passar a cola dentro do veio, né? Porque no pote de cascorés ela não tem a ponta. Vou passar uma quantidade boa aqui, ó. Essa vareta tem que ser muito bem colada, tá? Senão periga dela, é perigoso soltar a vareta. E eu só colo com cola PVA. Cascorês, eu não, tipo cascorês, né? Não colo com cola de isopor ou com outro tipo de cola. Tem também aquelas cola escolar, né? Tenaz também, sem chance, porque ela é muito fraquinha, tá? Não cole com aquilo lá. Ó, passei aqui em toda a extremidade, né? E agora eu vou vir com a vareta inferior, que é a menor. De ponta a ponta aqui, tá? Eu cortei a vareta. Aqui e lá. Vou encaixar agora com uma chavinha. Vou encaixar aqui e já retorno. Encaixei ela todinha na asa. Agora eu vou limpar o excesso da cola com um paninho. Agora vamos vir com a colando a vareta do lado de cima, certo? Mesmo procedimento, mesmo processo. Passei uma quantidade boa de cola, tá vendo? Agora encaixar também. Encaixei ela toda, agora vamos limpar o excesso também.
Verifique se está toda encaixada no veio, em cima e embaixo. Aqui tá. E agora sim vamos travar ela. Vamos travar ela na posição novamente, né? Reta aqui, metade dela reta. E a outra metade aqui com 4,5 de altura aqui, certo? Cuidado para não ver se essa parte vai ficar flambada, tem que ficar reta também. Certo? Então eu vou colocar de novo aqui o... Vou colocar de novo aqui. Vou medir mais uma vez para... Porque nós padronizamos a altura de um dos lados com 4,5, né? Meio. Agora sim eu vou vir com um peso aqui, colocar aqui de novo, colocar uns 2 pesos desse lado aqui para ficar reto, e aqui ela fica levantada reta também até 4,5 aqui, certo? Agora sim vamos deixar a noite toda secando. Isso aqui não pode ficar mexendo, vendo se já secou, tudo tal, né? Porque ela demora um tempo para secar mesmo. Então eu estou encerrando por hoje aqui. Vou deixar a noite toda secando. Ali já deve estar quase seco já, mas não vou nem mexer, só amanhã. Então é isso. Cheque várias vezes aqui que está reto aqui. E aqui está saindo reto também aqui, não curvado, né? E espere ela... Olha de frente aqui, ó, para ver se ela está reta, tá? Olha nessa altura aqui de frente. De lado. E a minha está retinha. E agora é assim, encerrar por hoje. Aí amanhã a gente retorna. Valeu! You